Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Isa Torres e hoje conheceremos mais uma mulher da Bíblia. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembra de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Agora pega sua bebida quentinha e vamos juntas conhecer Dalila. Juízes 16, 4-20. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim, mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois, prendeu-o com o pino do tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Lendo o texto bíblico, me veio à mente uma das lições de um curso chamado Mulher Única.
O título da lição é Auxiliadora ou Obstáculo. Essa lição em particular me fez rever muitas coisas em meu comportamento e em minha maneira de agir. Me ajudou a aumentar a minha fé e a confiar mais em Deus. Uma frase específica que ficou ecoando em meus ouvidos foi: quando a esposa tenta mudar a natureza do marido, ela está usurpando o lugar de Deus. Confesso que quando olho para Dalila, mesmo com um olhar de amor e compaixão, a palavra que me vem à mente é usurpadora. Sim, aquela que tentou mudar a natureza de Sansão com suas próprias habilidades. E assim, usurpou o lugar de Deus. E quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Pelas nossas próprias motivações, queremos mudar a natureza do nosso marido, dos nossos filhos, amigos, pais, parentes, até mesmo colegas de trabalho, enfim. Queremos mudar a natureza das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes você, assim como eu, já assumiu o papel de Dalila, a usurpadora, sem nem ao menos saber que estava usurpando o lugar de Deus? A boa notícia é que a partir de hoje, depois de aprender com Dalila sobre o que fazer e o que não fazer, ocuparemos apenas o papel e o lugar que nos cabe. A primeira lição é alinhar a motivação, a nossa motivação. Qual tem sido a sua motivação nos seus relacionamentos? Qual tem sido a nossa motivação no trabalho, nos nossos relacionamentos em casa com a família, na escola, na faculdade, na igreja, na comunidade? Vamos pensar em nossos relacionamentos em geral e analisar qual tem sido a nossa motivação na condução desses relacionamentos. O que nós temos buscado alcançar? A motivação de Dalila era o benefício próprio, o dinheiro. Ela queria saber o segredo de Sansão para o tornar fraco e receber o dinheiro que prometeram a ela. Era um objetivo egoísta. Ela queria apenas o benefício próprio. Em outras palavras, ela queria se dar bem, mesmo que às custas de Sansão. Muitas vezes não percebemos, mas queremos que as pessoas ao nosso redor mudem para que nós possamos ficar bem. Será que essa motivação está certa? Sabe o que a Bíblia nos ensina quanto aos nossos objetivos, quanto às nossas motivações? 1 Coríntios 10 e Colossenses 3, o apóstolo Paulo nos instrui a fazer tudo como se fosse para Deus, com o objetivo de agradá-lo, de glorificar a Deus. E ainda diz mais: não fazer apenas o que é melhor para nós mesmos, mas fazer também o que é melhor para o próximo, para os outros. Não machucar, sabe? Não ofender, não fazer o outro tropeçar, não fazer o outro errar. Quando um de nós temos características naturais que foi Deus quem nos deu, precisamos respeitar isso, porque todos nós temos essas características. Isso faz parte da nossa identidade, de quem nós somos. E querer mudar isso é dizer: não, Deus, você não fez um bom trabalho colocando essa característica nessa pessoa. Vou eu mudar e fazer melhor para mim, para meu próprio benefício. Vou dar um exemplo. Meu marido é muito brincalhão. Eu sou mais séria. Então achava que ele também precisava ser mais sério. Fazer menos brincadeiras, até para passar mais credibilidade, sabe? Falava isso para ele repetidamente. As brincadeiras infindáveis dele me irritavam. Afinal, brincadeira tem hora, não é mesmo? Mas para ele, não. Foi aí que vi o brilho dele indo embora. O sorriso largo diminuindo. Nos olhos não havia mais entusiasmo. Ele estava mais sério, sim. As brincadeiras agora eram pontuais, mas não era ele. Percebi que estava sendo uma usurpadora, querendo mudar a natureza dele. Isso não cabia a mim. Como fui egoísta. Apenas para me beneficiar e não ter mais que aguentar as brincadeiras fora de hora. Estava apagando o meu marido. Confesso que foi desafiador, mas refiz o caminho de volta.
Entendi, reconheci, me arrependi e voltei atrás. Voltei para o meu lugar e o meu marido voltou a sorrir. Hoje, nós rimos muito mais juntos. Brincamos juntos e do jeitinho dele, com sinceridade, brilho nos olhos e sorriso largo, ele conquista tudo onde quer que vá. Sabe, nossa motivação deve ser honrar a Deus acima de tudo, respeitar a individualidade e buscar benefícios não apenas para nós, mas para o nosso próximo também. A segunda lição é seguir em ação. Como temos agido e nos comportado quando queremos muito algo? O texto sobre Dalila nos fala que ela foi insistente, chantagista, atormentou e importunou Sansão. Ela tinha um objetivo e decidiu agir dessa maneira para conseguir alcançá-lo. Podemos ver que Dalila foi obstinada, persistente e perseverante. E nisso, precisamos nos parecer com ela. Não desistir com facilidade dos nossos objetivos dignos e com a motivação certa. Ao invés de aceitar o primeiro não que recebemos, vamos nos posicionar ainda mais firmes e continuar a caminhada em busca da conquista. Outro dia, li uma frase que dizia assim: Deus pode te dar 3 respostas: sim, não e espera. Tendo em vista que essa frase é real, se recebemos o sim, é hora de celebrar ainda mais a conquista e partir para novos planos. Se recebemos o espera, precisamos ser ainda mais persistentes, pois talvez a conquista demore um pouquinho. E se recebermos o não, é aí que precisamos ser firmes para recalcular a rota, traçar novos caminhos, perseverar e recomeçar. Em resumo, nossa ação, quando nossa motivação está certa, deve ser sempre a persistência, a firmeza e a perseverança. A terceira lição é entender a revelação. Nesta última lição, precisamos olhar para Sansão. O versículo 20 diz assim: Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. A revelação é entender que tudo o que temos é de Deus. Quem nos dá é Deus. Sem Ele, não somos nada, não podemos nada. A força de Sansão era a presença do próprio Deus, e essa é a nossa força também. Nosso fôlego de vida, o ar que respiramos, vem dele. Estamos aqui por uma palavra dele. Tudo existe e funciona por meio dele. Então, sem ele, não somos nada. Entender que foi Deus quem nos deu nossas habilidades, nossos talentos, e ele pode nos dar muito mais se buscarmos. Nós devemos desenvolver, sim, as habilidades e talentos que Deus nos deu, mas acima de tudo, entender que nada é nosso, que tudo é dele. Somos apenas administradoras, mordomos do que ele nos confiou. E o que nos mantém firmes e fortes é a presença de Deus, é estar na companhia dele. Só teremos sucesso nessa vida, ocupando o lugar que Deus preparou para nós e jamais usurpando o lugar dele. Para isso, vamos alinhar nossa motivação, ou seja, honrar a Deus acima de tudo e buscar benefícios não apenas para nós, mas para nosso próximo também. Vamos seguir em ação, sendo persistentes, firmes, perseverantes e entender a revelação. Afinal, tudo é de Deus, tudo vem de Deus e só conseguiremos com Deus. Vamos orar? Ore comigo assim. Querido Deus, muito obrigada por nos amar mesmo quando falhamos. Obrigada porque o seu amor por nós não muda, porque nada que fizermos ou deixarmos de fazer fará o Senhor nos amar mais ou menos. O Senhor nos ama com um amor pleno, com um amor perfeito.
Obrigada por nos perdoar quando erramos, por nos ensinar em amor e nos reconduzir ao caminho certo. Obrigada por ter planejado e preparado uma vida plena para cada uma de nós e por nos direcionar sempre nessa vida. Deus, nos perdoa por todas as vezes que, mesmo sem perceber, agimos como Dalila, querendo usurpar o teu lugar. Perdoa-nos porque muitas vezes só pensamos em nossos próprios benefícios e não nos importamos com o nosso próximo. Nos perdoa por querer as coisas sempre do nosso jeito, não respeitando a individualidade de cada um. Nos perdoa porque erramos e nos ajuda a corrigir. Nos ajuda a acertar. Espírito Santo, nos traz à memória essa palavra sempre que formos tentadas a querer mudar alguém. Nos ajuda a contribuir para que as pessoas tenham hábitos melhores e nos livra de todo comportamento parecido com o de Dalila. Que nós estejamos sempre na sua presença, Pai. Que sejamos fortes, persistentes, firmes e perseverantes em tudo. Nos ajuda sempre a ter a motivação certa. Pai, fica conosco durante esse dia, durante essa semana, durante esse mês, em todo o ano. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.